Vamos lá? E aí, crente, tudo bem com você? Hoje vamos conversar sobre Colossenses 1, uma carta de Paulo que é bem polêmica e cheia de lições poderosas. Essa semana foi puxada pra mim. Resolvi me aprofundar em Colossenses 1, do versículo 1 ao 29, e eu confesso pra você que foi bem difícil. Eu peguei pra ler e estudar o capítulo 1 inteiro. Eu separei esse vídeo em 4 partes, onde vamos falar sobre a felicidade cristã, a soberania de Cristo, firmes na fé como nova criatura e a missão que Paulo nos deixou. Eu tive um pouco de dificuldade pra criar esse conteúdo, primeiro porque demorou 10 dias para poder estudar essa primeira parte de Colossenses, gravar e editar tudo. E segundo, porque eu estava um pouquinho com vergonha de gravar e mostrar meu dia a dia. Confesso que isso me deixou bem ansioso, mas eu prometo que vou dar o meu melhor aqui hoje. Antes de eu explicar os 4 pontos do vídeo, pega seu copo de café. Eu vou te contar o maior erro de Colossenses no capítulo 1. Na prisão, Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu uma carta urgente à igreja de Colossos, na Ásia Menor. A mensagem, enviada por Epáfras, chegou para corrigir e dar forças à igreja. O problema é que Paulo precisava reforçar quem Jesus é e corrigir ideias erradas sobre a fé cristã que estava começando a circular por lá. Paulo destacou que Jesus é suficiente para a salvação e alertou os cristãos a viverem de um jeito que agrada a Deus, pois nenhuma outra prática religiosa faria eles alcançarem a Deus. Ele convenceu os cristãos a permanecerem firmes na fé em Jesus e a viverem como novas criaturas, livres do pecado e direcionadas para as coisas do alto. Mesmo sendo escrita há muito tempo, a carta de Paulo ainda inspira muitas pessoas a confiarem em Jesus e viverem com fé. Uma mensagem simples, que mudou e continua mudando vidas. O que estava acontecendo e principalmente por que isso estava acontecendo na igreja de Colossenses? Isso acontecia com a igreja de Colossenses porque eles viviam em uma cultura fortemente influenciada por diversas filosofias e religiões. A cidade era um ponto de encontro de ideias judaicas, gregas e orientais, o que facilitava a mistura de crenças. Como resultado, a igreja estava sendo atacada por influenciadores da época, que distorciam o evangelho e diziam que Jesus não era Deus e que precisava de rituais para elevar sua espiritualidade. A ausência de Paulo ainda piorava a situação. Ele não havia visitado pessoalmente a igreja, pois estava preso e dependia de Epáfras para relatar os problemas, o que dificultava a correção imediata. Esses fatores abriam espaço para heresias, levando Paulo a escrever essa carta para reforçar que Jesus é superior a tudo e a todos, e a proteger a mensagem de Jesus contra esses desvios. O maior erro que as pessoas cometiam, de acordo com Paulo em Colossenses, é tentar adicionar algo diferente aos ensinamentos de Jesus. Elas caem no pecado quando misturam horóscopos, mandalas e até mesmo orações a estátuas de Baal, acreditando que precisam desses rituais para fazer a mensagem da cruz funcionar. Agora que entendemos o contexto, vamos para a primeira parte. Primeira parte, vamos lá. Quando Paulo fala Colossenses ali, ele dá graças a Deus pela vida da igreja de Colossos, que está acontecendo uma coisa interessante. Aqui ele fala que ele está feliz porque o povo daquela igreja de Colossenses tem ouvido a mensagem que ele tem mandado para lá, através de Epáfras, e aquele povo, ele tem entendido a mensagem da cruz através do Espírito Santo. E ele até fala aqui, ó, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, em Jesus, e da qual o amor que tendes por com todos os santos. O que ele estava falando aqui? Paulo, ele estava preso. Então, mesmo preso, as coisas que aconteciam em Colossenses chegavam para ele lá na cadeia, junto com Timóteo. E ele tem escutado que aquela igreja, ela tem se juntado, ela tem se unido, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e pelo amor que tendes com todos os santos. Essa é muito legal. E ele fala isso porque aquela igreja está acreditando na esperança e na perseverança pela palavra do evangelho que foi pregado. E ele tá feliz porque essa palavra, além de estar chegando em Colossenses, está chegando em todo mundo. E essa palavra tá gerando frutos. E além de gerar frutos, ela tá crescendo entre eles. Então mais pessoas estão ouvindo a mensagem do evangelho. Quem tem pregado essa mensagem lá em Colossenses é Epáfras. Epáfras eu acredito que seja um pastor daquela igreja. E tem outras pessoas pregando também o evangelho junto com Epáfras. Então isso deixa Paulo mais feliz ainda. Na segunda parte, Paulo ele começa a orar pela igreja. E eu quero que preste atenção nessa oração que ele faz, nos pontos em como ele ora para aquela igreja específica, né? E isso é um reflexo de como a gente tem que orar pela nossa igreja também. Pela nossa igreja família, pela nossa igreja comunidade onde a gente está, como a gente deve orar por eles. E olha só como ele fala. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Então eles não param, eles oram intensamente todos os dias por aquilo, pedindo pleno conhecimento da verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é uma parte. A fim de viver de modo digno,
Então, orar para que as pessoas vivam de modo digno, que parem de pecar, parem de mentir, que ajudem uma ou outra, que sejam honestas, dignas do Senhor, né? Para que sejam tudo em agrado a Deus, tudo seja para honra e glória do Senhor, frutificando em toda boa obra. O que é frutificar em toda boa obra? É que quando você lê a mensagem do Evangelho, as pessoas veem em você que você está transformado e elas também querem ser transformadas por causa disso. Então, esse é o fruto. Quando os outros veem em você Cristo, elas também queiram ser como Cristo. É muito difícil. Se a gente não tiver uma vida transformada como nova criatura, isso é muito difícil. Sendo fortalecidas com o poder, segundo a força da sua glória, da glória de Deus. Deus dê poder para elas continuar, força para elas continuar, em toda perseverança, ou seja, mesmo quando tá tudo difícil, você vai perseverar, longanimidade, ou seja, quanto mais longe você chegar, com alegria, ou seja, não triste, não... Lá ele dá alguns exemplos, eu lembro que na Bíblia sobre jejum, né, fala para não ficar triste quando estiver fazendo. Aqui também, quando tiver, mesmo com aflições, ou com aquelas pessoas que batem de frente, que não entendem a transformação de Cristo na nossa vida, pra gente não ficar triste com isso, a gente se alegrar na mensagem de Deus, com alegria, dando graças ao Pai, e sejam idôneos da parte que vos cabe da herança, ou seja, que a gente receba na glória a herança desse trabalho que a gente está tendo, porque aqui é uma promessa dele, né? Uma promessa de Deus, que cabe na herança. Para terceira parte. Essa parte ficou muito legal também. Aqui, Paulo, ele dá ênfase na soberania de Cristo, em como Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo mesmo. E ele fala assim, ó, que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino dos filhos do amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Vou até pesquisar o que significa redenção e remissão. Ó, remissão é o ato de considerar perdoar. Isso é a remissão. Então, no qual temos a remissão dos pecados, ou seja, perdão dos pecados. Remissão é perdão. Sendo agora essa melhor afrouxamento. Remissão dos pecados. Enquanto uma falta, uma pena, um crime, um pecado é redimido, ou seja, perdoado. Remissão é perdão. E redenção significa a proteção de Jesus, a proteção de Deus. É como se você estivesse passando por uma dificuldade e Jesus fosse lá e tirasse você daquilo. Tirasse você daquele meio. Então, isso é a redenção. Quando Deus tem misericórdia de você e tira você daquele lugar. Pega você e te protege. Então, essa é a redenção. Remissão é quando ele te perdoa, redenção é quando ele te protege, entendeu? Agora vem a soberania de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha que loucura isso, olha que loucura. Se você ler em Efésios, no versículo 6, do 12 ao 18, fala assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos. Quando eu lia Efésios, eu entendia como potestades e principados uma coisa ruim, uma criação ruim. Quem criou o principado? Quem criou a potestade? Aí quando a gente lê Colossenses, fala que os principados e potestades foram criados por Deus. Tudo foi criado para a honra e glória do Senhor, até mesmo os principados e potestades. Hoje, o que eu entendi de Efésios? Que tanto os principados e as potestades são bons, foram criações boas de Deus, porque a Bíblia fala lá em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. A criação de Deus é boa, a criação principado e potestade é boa. A decisão que esses principados e potestades tomaram que é ruim, entendeu? Eles tomaram decisões ruins. Assim, então, o que é na nossa vida hoje? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as decisões ruins que nós tomamos todos os dias. Os principados e as potestades são criações de Deus e elas foram boas, mas as decisões que elas tomaram que são ruins. Então nós temos que lutar contra as decisões que nós tomamos todos os dias. Olha como que é a soberania de Deus nessa parte. Aí ele continua. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, em Jesus Jesus existe. O resto subexiste em Jesus. Planetas, o ser humano, o animal, tudo subexiste em Jesus. Jesus, ele é o princípio de tudo, entendeu? Ele é o próprio Deus, o princípio de tudo. Tudo foi criado nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é o primeiro filho, primogênito, e entre os mortos para em todas as coisas ter primazia. Até entre os mortos, até entre aquele que morreu, ele se tornou o primeiro, porque a prova é Deus, que nele residisse toda a plenitude. Deus aprovou que ele fosse a plenitude perfeita de tudo ali, né? Então não existe nada que não esteja fora de Cristo. Tudo está dentro de Cristo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões. Porque as nossas decisões
é a única coisa que pode nos afastar de Cristo. As nossas decisões são a única coisa que pode não nos levar para o céu, não nos levar para a presença de Deus. E que é vendo feito a paz pelo sangue da cruz, então através da crucificação de Cristo, através daquele sangue que foi derramado, que ele trouxe a paz no nosso coração e a certeza da salvação. A soberania de Cristo é tão grande que através do sangue dele, novamente, volta tudo para Cristo, né? Através do sangue dele, voltando para ele, que ele traz a paz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então todos aqueles que se afastaram de Deus ainda têm chance de serem perdoados e estar na presença dele. Aí eu falo assim, não importa o que essa pessoa fez. A gente, como ser humano, a gente não entende isso. Mas Deus dá chance até pro cara mais escroto da sociedade, que você consiga perceber, o cara mais sem vergonha, o cara mais cruel. Até essa pessoa, ele tem chance de se arrepender. E eu falo isso porque Paulo era assim. Paulo matava as pessoas. O governo mandava Paulo matar os cristãos. É muito parecido com o que a gente tem hoje. Acho que a gente não tá chegando no extremo no Brasil, mas em alguns países aí, o próprio governo persegue os cristãos e matam eles. Então, é muito parecido. A Nicarágua tá assim também. O Brasil não tá muito longe, mas a gente entende que essa perseguição, até mesmo essas pessoas que estão no governo, se elas aceitarem Jesus, se arrepender, elas podem se tornar como Paulo e ainda pregar o evangelho. Por isso que a gente tem que orar por elas. Eu não sou a favor desse governo, entenda, mas a gente precisa orar por elas para que elas se convertam e preguem o evangelho como Paulo pregou. Porque Paulo era assim. Você acha que Paulo era bonzinho antes de escrever isso aqui? Não era, ele era perseguidor, ele odiava o cristão. Muita gente fala hoje, você vai conversar com gente, você vê vídeo na internet que fala assim, eu odeio o cristão. As pessoas estão odiando a gente pela maneira que a gente tem vivido confrontando eles. Eles não entende ainda, mas eles odeiam a gente. E isso mostra que a gente precisa orar mais por eles também. É difícil, lógico que é difícil, não é fácil. A gente tem essa carne ainda falando dentro da gente, né? A gente não consegue ver o lado espiritual das coisas, a gente vê tudo como maldade. Mas pra Deus não é assim, entendeu? Nele, na cruz, ele tá aqui no versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Eu sei que é difícil. Você vê e comentar alguma coisa aí, eu entendo você, entendo mesmo. Vamos lá. Som. Cara, eu não vi que parou. Mas tudo bem. É que tá gravando também, vamos tentar. Se é que permaneceis na fé, ele fala, né? Porque se você sair da fé, não agir mais disso, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E a quarta e última parte agora é o seguinte, essa aqui ele tá falando da missão de Paulo, a missão que Paulo tem. E é legal, porque nessa mensagem aqui, Paulo fala que a missão dele é pregar a mensagem para quem não é judeu. A mensagem, ele fala assim, ele foi chamado para pregar o evangelho para quem era gentil, ou seja, pra gente que não tinha parte na aliança que Deus tem com Israel. E ele fala isso aqui, ó, eu me regozijo no meu sofrimento por vós. Ali Paulo, ele tá sofrendo perseguição, ele tá preso, ele é açoitado, ele passa fome, passa sede, ele tem que carregar peso, as pessoas gospem nele, ele passa por uma situação muito difícil e ele fala que ele fica feliz em passar por isso para que a igreja de Cristo cresça, ou seja, todo o sofrimento que ele sofre na carne, ele fica feliz para que a igreja tenha liberdade de pregar o evangelho. Hoje aqui a gente tem essa liberdade, no Brasil a gente tem essa liberdade de pregar o evangelho, tem países que não têm essa liberdade de pregar o evangelho. As pessoas que estão lá sofrem por meio de Cristo, um sofrimento que a gente aqui, a gente não tem. A gente talvez tenha um sofrimento, uma opressão psicológica, uma opressão de mensagem que as pessoas batem contra a gente, mas não é uma pressão assim de você se apanhar, de você morrer por causa daquilo, as pessoas matarem você. Não temos ainda. E ele continua. Aí ele fala da missão dele. Me tornei ministro de acordo com a dispensação do poder de Deus. Ou seja, Deus selecionou ele para isso, exatamente para isso. Que foi me confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Deus selecionou isso para que as coisas se cumprissem depois da morte de Jesus. Que a mensagem fosse levada até hoje. E daqui para frente ela se levada também. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. O mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto era Jesus. Jesus, ele se fez luz ao mundo, né? Não porque ele nasceu, ele se fez luz porque ele trouxe a mensagem. Ele veio como mensagem, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, antes disso, as pessoas, elas conheciam a Deus através dos profetas. Hoje, elas podem conhecer a Deus através do relacionamento que cada uma tem com Deus. Sem você precisar ficar buscando pastores, tudo isso é muito importante porque esses pastores, eles trouxeram a palavra, né? Então, a gente conhece essa palavra através das pessoas. Mas se você ler na sua casa, se você não for na igreja e você orar, não tô falando que você não tem que ir, tá? É importante ir pra igreja. Mesmo com raiva, vá. Lá, a única forma de ser curado é lá dentro mesmo. Então, se você ler a Bíblia hoje, se você abrir e ler, começa lendo o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele precisa de tempo com Deus para você entender. Mas se você ler o Novo Testamento, abrir seu coração e orar e falar para Deus, Senhor, fala comigo na tua palavra, deixa eu entender isso. Você vai ter a revelação do Espírito Santo na sua vida. Então, hoje,
Aqui Paulo está falando que o que era oculto antes, né, que Jesus era oculto antes, hoje ele já não é mais oculto. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, se você se santificar, cada vez mais que você se santificar, mais isso vai se revelar na sua vida, mais Jesus vai se revelar na sua vida. Entende? Não é uma mágica onde vai aparecer um anjo na sua frente, ou que Jesus vai aparecer, não é isso. É isso que estava oculto, é a sua transformação pessoal, é você se tornar uma nova criatura, ao ponto de que as coisas velhas que você fazia, você não faz mais, ao ponto de que é tão transformado que as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, o que aconteceu? Quem é você? Você não é mais o Diego de antigamente, você não é mais o João, o Carlos, o Roberto de antigamente, você não é mais aquela pessoa que fazia coisa errada, você hoje ajuda os outros, você hoje tem prazer em fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo também. Cara, isso é difícil. Isso é difícil, eu sei por mim que eu sou falho nisso. Tem hora que eu tô bravo, tem hora que eu tô cabeça quente, então eu não vou saber, talvez eu não saiba lidar com esse tipo de situação. Mas é isso, sabe? Você conseguir fazer diferente, você realmente ser diferente, as pessoas enxergar isso em você. Aos quais Deus quis dar e conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, entre a gente que não tinha parte na aliança com os judeus. Então Deus quis que Paulo, a missão de Paulo era que Deus quis que ele revelasse essa mensagem para quem não era judeu. Aí ele fala assim, isto é, Cristo em vós, ou seja, Cristo na gente. A missão de Paulo era que Deus selecionou Paulo para uma missão, e essa missão era que através de Paulo as pessoas entendessem que Cristo está em nós. Olha que forte isso, muito forte, né? O qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem, ou seja, advertindo, falando do pecado para se arrepender do pecado, advertindo quando ele está errado, falando que em Jesus ele não precisa mais dessas coisas, que ele não precisa mais pecar, que ele não precisa mentir, que ele não precisa mais trair, que ele não precisa mais roubar confiança, roubar entendimento das pessoas, ou roubar qualquer coisa. Aquela pessoa que é narcisista, sabe, que quer roubar a atenção da outra pessoa, que ela é o centro, que faz a outra pessoa sofrer, não precisa mais disso, porque em Cristo você é curado, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que a gente possa apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que ele fala aqui? Que assim, logicamente que a gente não é perfeito aqui, mas o que eu entendo é que quando chegar o dia do juízo, todo aquele que ouviu a mensagem vai estar perfeito para ser apresentado a Jesus no dia do julgamento. É isso que eu consigo entender. Bom, comenta aqui embaixo se você já tinha estudado Colossenses 1 dessa forma. Tchau, tchau.